tá? Vamos começar do básico até a gente chegar nos games, pelo menos com a base, ó, sabendo. Agora eu estou analisando um videogame e eu sei por onde começar, tá? Dos grandes problemas que o pessoal tem, que eu vejo, né, nos cursos presencial que nós fazemos, é o aparelho não liga. E agora? Por onde eu começo? Então a gente vai começar do zero para isso, para a gente saber, tá, o mínimo por onde começar, como analisar, até a gente chegar a algum problema, tá? Essa imagem aí, o que tem a ver essa imagem com consertar videogame? Então, para quem já está na área, conhece eletrônica, não problema nenhum, isso aí é molezinha. Mas para quem não está, a aula começa por aqui, ó. 127 ou 220 volts. Só que a corrente alternada é uma corrente que ela não tem positivo nem negativo, ela fica alternando o tempo inteiro, tá? Ela é uma hora ela é positivo, hora ela é negativo, hora positivo, hora negativo. Os videogames não trabalham assim, tá? Elas precisam de uma fonte que seja sempre positivo num ponto e sempre negativo no outro, sempre. A gente vai começar a entender isso, mas a princípio vocês têm que entender isso. A função da fonte num videogame é transformar corrente alternada em corrente contínua, tá? A ver agora o componente que faz essa brincadeira, que é esse carinha aqui, ó. O componente que começa a fazer essa brincadeira, transformar a corrente alternada em corrente contínua. Porém, corrente contínua, por enquanto, pulsante, tá? Por enquanto. Depois a gente vai falar em retificação. Frequência é igual ao ciclo, tá? Quantidade de ciclos por segundo. Então a senoide, ó, ela vai até lá em cima. Isso aqui é alternado, tá? Ela desce, ela vem até aqui, ó. Até aqui. Daqui até aqui é um ciclo. Seria um hertz, tá? Aí daqui começa outro ciclo, ó. Desse ponto começa outro ciclo, desce. Nós temos mais um hertz. Então nós temos aqui, ó, uma frequência de 2 Hz, dois ciclos completos. Reparem aqui nesse desenho, tá? A senoide que eu falei para vocês, ó, ela sobe, ela é positiva, tá? O maisinho aqui, ó, dentro. Ela desce, ela é negativa. Quando chega aqui no eixo central, ela é zero, ela sobe de novo, ela é positiva. Chega no eixo aqui, abaixo do eixo, ela é negativa, tá o símbolo aqui, ó. Os componentes, automaticamente a gente vai aprender a mexer no multímetro. Automaticamente, porque vocês entendendo esse símbolo aqui, quando vocês baterem o olho no multímetro, vocês vão começar a enxergar um multímetro diferente. AC de alternada corrente, ou corrente alternada, e DC de direct corrente, corrente direta ou corrente contínua. Fonte de alimentação para fora, DC, direct corrente. Então aqui a gente já vai começar uma coisa encaixar na outra, tá? Vou começar a mostrar para vocês aqui já o multímetro. Os símbolos dos componentes para a gente poder começar a entender. Quando a gente bater o olho no multímetro, a gente vai saber a usar. Você sabendo que é o diodo, que é o símbolo do diodo. Quando você bater o olho aqui no multímetro, opa, olha o diodo aqui. Muda a escala aqui, sei que aqui é para medir diodo. O diodo se comporta como uma chave. Esse símbolo é de uma chave na eletrônica, tá? Então quando ele é polarizado diretamente, ele fecha. A corrente passa. Quando aqui é mais e aqui é menos, tá? O potencial de entrada é maior do que o de saída. Ele deixa passar uma chave fechada. Mas quando aqui no diodo é menos e aqui o potencial é maior, o diodo não deixa, o diodo corta, se comporta como uma chave aberta. Então tá aqui, umas coisas começam a fazer sentido. Olha esse símbolo aqui na placa, que símbolo é esse aí? Olha o outro símbolo aqui. Estão vendo aí? Diodo, né? Essa compensação para deixar essa corrente, essa linha o mais reto possível é o capacitor. É esse cara aqui, ó. Tá, o capacitor, a característica dele é armazenar, tá? O capacitor, pessoal, vai fazer essa compensação. Mas vocês veem que também tem os capacitores. Aqui já tem os capacitores tanto lá embaixo. A gente vai falar também. Tá? É importante que você entenda como os componentes funcionam para depois chegar numa placa dessa já com bastante entendimento, né? Viram aí, pessoal? Tranquilo? Deu para ver aí já uma placa do CRS. E deu para vocês ver também esse símbolo aqui de capacitor que não tem indicação, são aqueles capacitores ali cerâmico, tá? Que não tem lado, vocês só vão ver, prestar atenção quando você vê no esquema elétrico. Tem um símbolo ou no próprio capacitor tem alguma marcação. Estão vendo ali como está puxando, né?
como esse aqui está puxando. Vou virar. Vamos ver aqui qual é o eixo aqui que eu vou conseguir mexer, que ele vai começar a ir pro lugar. Ó, repara que ele desceu, né? Ó, girando aqui, ele subiu a bolinha. Ó, desceu. Já está aqui, ó, perto da linha do meio. Agora eu tenho que fazer ele andar pra cá, né? Voltar. Vamos ver nesse aqui, ó. Repare a bolinha lá, ó, ó. Viu? A mágica acontecendo. 20 horas no horário de Brasília. Sobre esse diagrama. Diagrama em bloco. Antigamente, as empresas costumavam fazer muito isso aqui, diagrama em bloco, para diagnóstico de defeito, cara. Isso aqui era muito bom. Depois de um tempo eles foram parando, e hoje em dia você quase não vê mais diagrama em bloco. Tá? Diagrama em bloco simplifica o entendimento, né? Faz você entender de uma maneira mais fácil. Porque mostra só alguns pontos importantes, não mostra o esquema inteiro aberto. Porque o esquema aberto é complicado você olhar logo de cara, mas o diagrama em bloco já simplifica, né? Para que vocês tenham, tá, entendimento de como um aparelho começa a funcionar. Tá? Ele tem o equipamento, ele vai ter dois modos, tá? Ele vai ter o modo de standby, que é o modo de repouso. Aqui é a fonte de alimentação, número 1. Tá? Esses aparelhos vão ter a fonte de alimentação que eu mostrei para vocês, né? Que ela transforma corrente alternada em corrente contínua. Então o primeiro passo é a fonte. A fonte tem que estar funcionando, certo? Primeiro passo é esse. A fonte de alimentação ela converte. Então no caso aqui, digamos que seja um 360. Vamos falar 360 que é... Apesar que a lógica dele é a mesma dos outros, mas vamos falar 360 que é mais fácil. Ele vai liberar aqui, ó, 5 volts standby. Vem pra cá. O que é o 5 volts standby, pessoal? Você ligou na tomada, a fonte vai liberar isso automaticamente, né? Mesmo com o aparelho desligado, você conectou na tomada, a fonte vai liberar 5 volts, que é a tensão de standby. Essa tensão de standby vai passar por um circuito, aqui está em bloco, tá? Para facilitar o entendimento. Vai passar por um circuito e esse circuito vai liberar 1.8 volts. Tem 1.2 também, mas eu vou falar um só para ficar mais simples. E também libera 3,3 volts. No Xbox 360 nós vamos ter essas três tensões de standby: 5 volts, 1.8 e 3.3. Essas três tensões são tensões de standby no Xbox 360. Então eu liguei na tomada o aparelho, eu tenho que ter meu bloco de standby funcionando. Primeira coisa que eu vou medir no equipamento: Alex, estou com o aparelho aqui morto, estou com o 360 morto e não faz nada. Ligo ele na fonte, a fonte eu sei que está boa, que eu já testei. Meu Xbox está totalmente morto, não faz nada. Primeira coisa que nós vamos fazer é o que? O bloco de standby. Nós vamos lá medir 3V3, ver se tem. Nós vamos medir 1.8, nós vamos medir 5 volts. 5 volts vai ter porque a fonte dele é externa, né? Você vai colocar uma fonte boa. Então 5 volts nós vamos ter. Porém, nesse meu bloco standby eu vou ter que ter 1.8 standby, eu vou ter que ter 3.3. Eu tenho que ter essas duas tensões. A partir do momento que eu tenho essas tensões, meu próximo passo vai seguir. Que é aqui, ó. 3V3 barra 1.8V. Essas duas tensões vão descer aqui, ó. Vem para SB, que é o Salt Bridge, tá? Que é o chipset. Nesse caso aqui é o KSB no Xbox. KSB. E vai para a memória NAND. Então meu circuito de standby, pessoal, ele alimenta o KSB e alimenta minha memória NAND, mesmo com o aparelho desligado. Tá? O aparelho desligado, se ligou na tomada, esses dois componentes aqui principais, eles vão receber a alimentação e parte dele vai ficar ligado. No caso aqui, ó, do Salt Bridge, que é o KSB, é o SMC. E a NAND, tá? Que é a memória, ela fica firmware. O software, o programa que faz o aparelho ligar. Tá? Quando você vai lá na Microsoft, baixa uma atualização, ele vem para essa memória NAND, tá? Então, toda vez que o aparelho é ligado na tomada, o Salt Bridge, que é o chipset, vamos tratar ele como chipset, que é o que o pessoal mais fala aí, tá? Fica mais fácil entender.
O chipset é o gerente do aparelho, é quem gerencia tudo. Tem vários circuitos no esquema elétrico que a gente vai ter um monte de MOSFET. Tá? Vamos ter MOSFET para todo lado. Então vocês conhecendo esse símbolo, quando vocês olharem no esquema elétrico, opa, sei que ali é um MOSFET. Tá? Então MOSFET tem de um montão aí distribuído nesses aparelhos, tá? Todos esses videogames é cheio de MOSFET para todo lado. Você sabendo identificar MOSFET, sabendo medir MOSFET, você encontra inúmeros defeitos no aparelho, tá? Que isso dá defeito pra caramba. Se não souber medir uma peça dessa aí, tá lascado, né? Vai passar por cima do defeito várias vezes e não vai conseguir resolver. É corrente alternada, né? Vai medir a tomada. Isso aí. O pessoal tá ficando esperto. Ó, medir a tomada. Aqui é MV, tá? O M é de mili, então aqui vai medir milivolts, tensões bem pequenas, bem baixas. Nós não vamos usar isso aqui para os games, tá? Aqui nós vamos usar só para tomada. E aqui, ó, é esse símbolo que está na tela, né? Esse símbolo que está na tela é o que nós mais vamos usar. Para fazer medições de placa, tá? Eu tenho dois símbolos numa escala só. Estão vendo aí? Tenho dois símbolos numa única escala. Isso quer dizer o quê? Que nessa escala aqui eu posso mudar para capacitor e para medir diodo. Nesse multímetro aqui, né? Então eu vou vir aqui no menu desse multímetro. Aí aqui no display dele, ó, diode, né? Que é diodo e capacitor. Aí eu seleciono aqui, o que eu quero medir? Capacitor? Clico aqui, ó. Ele está pronto para medir capacitor. E tem aqui o símbolo. Estão vendo aqui? Sim. Nós temos vários R's aqui, ó. Várias letras R, ó. R400, R436, esses pontinhos pretinhos aqui, ó, são resistores. E eles começam sempre com a letra R na placa. Quando você vê um R, ó, R135, esses pontinhos pretinhos aqui são resistores. Hein? Esses resistores têm valores diferentes, tá? R416, vários R, inúmeros R's na placa. Ó. Então repare aqui, ó, a 100 input, né? 100 a 240. Então essa fonte aqui de 100 volts a 240 volts ela vai funcionar tranquilo, tá? Automaticamente. Conectou ela em 100 volts, conectou ela a 240, ela automaticamente vai funcionar, tá? Ela já faz o chaveamento, diferente daquelas fontes antigas que tinha uma chavinha, né? Tinha que ir lá selecionar 110 ou 220. Quando você não mudava a chave, a fonte explodia, né? Você ligava no 220, a fonte, o capacitor sai queimando aí, queimando tudo, varistor, fusível, tá? Então aqui é uma fonte de Play 4 séries S, série X, PS 5. Aqui eu tenho o MOSFET, aqui do lado eu tenho o símbolo. Repare que o gate, pessoal, aqui ó, no desenho, estão vendo que o gate é separado? É uma linha aqui, tem um terminal, ele não tem contato com ninguém. Existe esse meio aqui vazio. Então reparando que o MOSFET ele tem essa barreira aqui, ó, vazia. Por quê? Porque o gate, que é a entrada, é isolado, tá? Ele não tem contato com ninguém. O gate é isolado. Esse gate ele só vai fechar quando vier um pulso aqui, ó. Quando vier o pulso, esse gate vai fechar esses caras que tá aqui, vai conseguir passar para baixo. Estão conseguindo ver aí direitinho? Então o símbolo já te mostra, tá? O símbolo do MOSFET já te mostra que o gate dele aqui é separado. Isso quer dizer o que, pessoal? Aqui tem um diodo, ó. Repare o diodinho que vocês estudaram ontem, tá? Vamos medir diodo. E automaticamente também vamos medir o MOSFET. Então o símbolo dele, o desenho, já me diz aqui que o gate é separado. Então qualquer medição que eu faça do gate para o dreno, do gate para o source, tem que dar nada, tem que dar aberto. No multímetro tem que dar infinito. Por quê? Ele é separado aqui, ó. Ele não tem contato com ninguém. Estão vendo o multímetro aí, né? Então nós sabemos que esse MOSFET aqui, ó, o gate é o da esquerda, né? Ele está de frente para mim, então esse é o gate, né? Esse aqui é o gate, ó. Tá? Esse aqui vai ser o gate, sempre da esquerda. Então venho aqui com a ponteira, ó, no terra. Aí aqui eu vou usar agora a escala de resistência. No multímetro aqui, eu vou usar a escala
da ferradurinha aí que vocês falaram, né? Que é o ômega. Então, ó, se eu vindo aqui, ó, do terra pro terra, ele vai zerar, que é o normal, tá? Ó, zerou, beleza. Eu venho no gate, aqui, ó, do MOSFET, e encosto para ver se vai dar um valor estranho, um valor baixo. Gate, como vocês sabem, é aberto, né? Eu mostrei para vocês que o gate ele não tem contato com ninguém. Então ele tem que dar valor aberto, como tá dando ali, dá nada, ou valor bem alto. Tá? Gate sempre tem que dar valor alto, tá? K ohms, coisa alta, nunca pode dar valor baixo. Então, ó, esse gate aqui não desconfio, tá? Beleza, já passaria direto. Isso não quer dizer, isso não é um teste efetivo, tá, pessoal? É um teste de prática, um teste de experiência que a gente pega, fazer aquele teste rápido. Então esse gate aqui, ó, não desconfio, beleza, pulo ele, bem, ó a posição, tá? Então esse gate aqui, ó, é o da esquerda, esse cara aqui da esquerda, ó. Tá dando um valor ali, mais um valor alto, vê lá em cima o M, tá? M é de mega 1, é um valor muito alto, uns 5 milhões de ohms ali, valor altíssimo, beleza. Eu venho nesse gate aqui, ó. Altíssimo também, ó, mega on, beleza. Então não desconfio desse cara, certo? Venho nesse aqui, ó, que é o gate também, ó. Isso é para qualquer aparelho, tá, pessoal? Qualquer game que vocês pegar o gate dele com valor baixo, desconfie. Ó, aqui eu tô com valor de 300 ohms, 400, já é um valor estranho. Já tiraria esse cara. Tá lá em cima tá o K ohms, ó, é um valor baixo ali. Porque tá com zero na frente, tô com 320 e poucos K. K não, desculpa, 320 e poucos ohms. Aí eu venho pra esse aqui, ó. O gate é esse cara aqui da esquerda. Olha aí. Olha isso aqui, o gate dele, ó. De cara, 0 ohms. Então eu tenho um curto aqui. Tá, logo no gate de cara. Gate a gente não pode ter valor baixo. Vocês viram que todos deram valor alto, ó. Gate valor baixo. Gate valor baixo. Eu tiraria esses caras aqui pra medir, tá? Porque o defeito pode ser esse cara aqui, o drive, tá? O drive tiver em curto, ele mata também os gates, que é ele que vai mandar o pulso pros gates. Mas eu já tenho um problema aqui de cara. Já tenho um problema nessa área. Preparei vocês pra isso, pra a gente chegar nessa parte agora de análise. Tá? Isso aqui é o board view. Esse board view aqui é um programa CAD, né? Ele mostra a imagem da placa com várias informações, né? Esse programa aqui é o Flex BV, o nome dele tá aqui em cima. Esse Flex BV é o mais usado para profissionais da área, né? Isso aqui ele serve para games, e agora games tem, né? Ele serve para MacBook, notebook, tudo. Capacitor do VME. Eu posso estar com um defeito que já mostra para tudo que ele vai, mas eu quero achar, aqui é um indutor, desculpa, mas eu quero achar esse indutor lá no esquema elétrico, ó, C7F2. Eu clico com o botão direito, ó, botão direito, e mando aqui, ó, SysPDF, mandar procurar no PDF, C7F2, clico aqui, ó, beleza. Vou lá no meu esquema elétrico, ó, repare que ele já achou lá no esquema elétrico, ó. Eu não precisei procurar e ficar buscando manualmente, tá, no PDF. Então ele já acha a página e acha a peça. Pgood, ó. Pgood. Então esse cara ele recebe enable, ele recebe vim, ele vai executar uma função e ele vai liberar um sinal aqui de saída. Esse sinal de saída vai lá no meu KSB, no 360, tá? É o meu chipset. Vem pra cá esse cara, opa, o circuito XY, tá? Exemplo, o circuito da memória está funcionando, porque eu mandei o enable, ele executou, ele me liberou um power good. Então eu vou continuar com esse enable aqui, ó, ativo. Se ele não receber esse sinal aqui, ó, o chipset faz o que aqui, ó? Corta esse enable, o CI para adicionar e o aparelho desliga. Ou ele vai dar luz vermelha, no caso 360. Se for no Xbox One, ele vai desligar. Acho que o Alexandre falou que já pegou 33 sendo APU. Sim, porque essa fase aqui também alimenta a APU. Se a APU estiver em curto, esse setor, ele vai matar essa linha, vai dar erro 33, tá? Aí como é que você sabe se a linha está em curto ou se a APU está em curto ou não? É agora que vai entrar a parte legal, vou começar a mostrar para vocês aí. Na minha fonte, tá?
1 volts da minha fonte de bancada. volts, porque eu sei que essa linha é 1 volts, eu não posso ultrapassar do limite de 1 volts, que é a alimentação da APU. Eu coloco 1 volts aqui, coloco minha corrente, posso colocar aí 2 amperes, 3 amperes e ver se alguém vai aquecer aqui. Exemplo, aqui tem vários capacitores, tá? Capacitores cerâmicos, eles são ligados ao terra também. São ligados ao terra. Se esse capacitor estiver em curto, quando eu injetar com a fonte de alimentação, esse cara vai aquecer. Eu sei que o meu defeito não é na APU. Agora, se em vez deles aquecerem, quem aquecer a APU, tu já sabe, o curto tá aqui, ó. A impedância pro lado da APU é baixa, Ricardo. Só que assim, você vai encontrar valor abaixo de 1 em alguns modelos, tá? PS4 Slim, Xbox One S, PS5, todos os aparelhos mais novos são valor baixo. Mas o 360 o valor é alto. Ana foi sem curso, mas eu postei muita coisa, né? Postei lá como identificar o HDMI, né? Eu acho que eu postei do Play 5 também. Postei dos controles, né? Controle do Play 5, controle do Xbox One, controle do PS4. Soltei bastante coisa no fim de semana pra vocês não ficar à toa aí, né? Não esquecer do curso, né? Daqui pra frente vai ser só análise, tá? A gente vai fazer análise e vai fazer análise no equipamento, na placa, pra assimilar melhor, né? Mas eu preciso explicar essa parte aqui, tá? VREG é voltagem regulada, tá? Da CPU. Output é saída, né? Fase. Então nós temos as fases reguladas de saída para a CPU, tá? Fase 1 e fase 2. Tá? Aqui nós temos duas fases, como vocês podem ver aí, né? Esse aqui é o 360, a placa Corona, tá? A parte do drive, qual é a função dele, tá? Como é que ele entra no circuito. E por que no 360 aqui, ó, nós temos duas MOSFET de baixa e um MOSFET de alta. Eles são chamados, tá, de high side. Então já venho aqui, ó. Eu quando analiso o circuito, eu já pulo vários processos. Saída, que é a última fase a ser ativada, tá? CPU e GPU. Põe o multímetro aqui. Eu sei que eu tenho que ter de 0,9 a 1 volts aqui. Põe meu multímetro aqui, ó. Não tenho 0,9 a 1 volts. Eu vou, opa. Vamos lá, vamos verificar por quê. Aí eu venho aqui nas minhas fases, uma a uma, na entrada com o osciloscópio. Vejo, opa, não tem um sinal. Eu vou voltando até eu achar o defeito. Então, tá falhando o USB ali. Tá. Ó, se repararem aqui, ó. Onde tá a minha caneta lá, ó. Vendo que aqui está quente pra caramba. Ó. Na verdade dá pra ver ali um indutor. Ó, um indutor bem quente. Tá? E o regulador aqui bem quente, ó. Esse cara não é pra ficar quente assim, ó. 40 e poucos graus. Vou desligar a tomada, vocês vão ver que vai começar a esfriar. Tirei a tomada. Ó, os reguladores apagaram. Hoje reguladores não. O regulador e o indutor, tá? Liguei novamente, ó. Na hora. Mas pessoal, por que isso acontece? Como o modo Bluetooth está em curto, tá? Ele está jogando mais pro terra. Aí o regulador aqui pega fogo, né? O regulador e o indutor. Então a câmera térmica já mostra aí de cara, né? O regulador e o indutor quente pra caramba, tá? O indutor esquenta porque o módulo está em curto e o regulador abre o bico porque muita corrente passando por ele, né? Eu não quero soldar um regulador aqui para poder ver se esse aparelho vai ligar. Eu consigo fazer esse aparelho ligar com uma fonte de bancada externa alimentando a fonte aqui. Exemplo, para fazer modificação aqui, então trocar esses caras aqui que são as fontes standby, tá? Falei para vocês lá no começo do curso, as fontes standby do Xbox. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Cheio de reflexo, né? Agora melhorou. Então, vou vir aqui, pessoal. Vou ligar a fonte, tá? Conectei a fonte. Tô aqui na escala de tensão no meu multímetro. Uma ponteira no terra. Ó, vou conectar aqui em cima. Isso vai ficar agarradinho aqui. Beleza, tá no terra. Minha extensão de standby no Xbox é logo aqui, ó. Aqui tá a entrada da fonte. Ó, que eu vou ter esse indutor.
Reparem lá no multímetro, ó, 3V3 que eu falei para vocês lá no começo, ó. Eu tenho meus 3V3 standby. E aqui eu vou ter meu 1.2 ou 1.8 se for uma placa Corona, uma placa Trinity, tá? Aqui é Corona. Então, ó, 1.2 standby, 3.3 standby. Esse carinha aqui, quando ele tem curto, pessoal, ele pega os 5 volts que está entrando nele, que é esse cara aqui, ó. Ó, 5 vem da fonte, tá? Vou medir aqui. 5 vem da fonte e entra nele e libera 3, certo? Quando ele entra em curto, ele pega os 5 e manda direto, vai lá no chipset e mata. É aquela explicação que eu dei pra você do diodo Zen, né? Se tivesse um diodo Zen, protegia. Então esse cara aqui também entra em curto, ele pega esse 5, manda direto, vai lá e mata a NAND. Tá, então, ó, minhas fontes standby são essas, tá? Do Xbox. Ó. Então, às vezes esse cara aqui entra em curto. Pra mim saber se esse aparelho vai ligar ou não, aí você tem que fazer o que? Pegar, vem aqui, ó, solda aquele regulador, solda os fios, tem maior trabalheiro. O que eu faço? Simplesmente tiro aqui, ó, o indutor, pego minha fonte de bancada, injeto meus 3 volts aqui. Boto meus 3 volts e o aparelho liga. Sem o regulador, sem mexer no regulador, sem nada. O regulador em curto, eu consigo pegar, simplesmente tirar aqui, injetar meus 3 volts e ligar o aparelho com a fonte de bancada. Vocês querem ver eu fazer isso? Porque isso economiza tempo e você vai saber se está tudo bom. Você consegue ver o aparelho funcionar sem mexer nessa parte, mesmo ela estando em curto. Ela estando em curto, eu consigo fazer esse aparelho ligar sem mexer em nada aqui. A gente fazer nesse game porque ele não dá muito problema diferente, né? Eu falei, por isso ele é um excelente aparelho para trabalhar. Ele morre, tá? Não tem o que fazer até o momento. Tem o Syscom, tá? Que é um cara que habilita várias seções, várias partes do aparelho, tá? Como se fosse um Super I/O do notebook, né? Placa 1.98, olha no multímetro. 1.98. Tá? Então o mapeamento vocês vão usar assim, pessoal. Vão pegar a placa de vocês, vão olhar o ponto que eu marquei, os valores que eu coloquei, 1.1 ali, ó, 1.1. Tá? Então tem que bater com o mapeamento aí. Pode ter uma variação pequena, mas de 3.3, tá? Não pode. No conector, ele vem, ó, para esse indutor, ele vem para esse indutor e vem para esse indutor aqui, ó. Nós temos 3 indutores na linha de 12 volts, né? E quando o 360 entra em curto, todos os componentes que estão na linha de 12, quando a linha de 12 entra em curto, ficam em curto, você vai medir. Exemplo, esse indutor, ele alimenta esse MOSFET, alimenta esse MOSFET, que vem para a CPU. Então se eu tiver curto nesses 2 MOSFET aqui, todos os outros MOSFET vão acusar curto. Esse indutor, ele alimenta esse MOSFET, esse, mais os 2 drives, né? Então qualquer peça que esteja em curto aqui, vai ficar toda a linha de 12 em curto. E esse aqui, ó, ele alimenta, ó, esse MOSFET, esse MOSFET, esse MOSFET, esse e esse. Então dê uma olhada aí para onde a linha de 12 vai alimentando as fases, tá? Então se esse MOSFET aqui, pessoal, entrar em curto, ó, o último, se ele entrar em curto, você vai medir aqui, ó, esse MOSFET aqui, ó, da CPU, ele vai acusar curto. Tá? Então você pode ter um MOSFET lá do outro lado, você pode ter esse MOSFET aqui em curto, ó. E esse primeiro MOSFET aqui pode acusar curto. Esse aqui vai acusar curto. Porque todos eles estão em paralelo com a linha de 12. Todos. Todos esses MOSFET de fase, tá? Que são as fases que alimentam a placa, todos eles são alimentados pelo 12 volts. Então esse 12 volts dá essa volta inteira na placa, tá? Ele passa, onde tem MOSFET, o 12 volts passa. Tá? Então qualquer MOSFET que entra em curto, vocês estão vendo aí o funcionamento dos MOSFET em tempo real aí, tá, pessoal? O osciloscópio está mostrando. Eles chaveando, eles trabalhando, a frequência que eles estão trabalhando, tá? É 265 kHz, ou 265 mil vezes por segundo. Eles estão chaveando, é algo muito rápido, né? Tá? Então,
Assim, mais pra frente, vocês pegarem aparelho mais moderno, Play 5, Série S, uma hora ou outra vocês vão estar tendo que usar. O Play 5 tem 8 fases. Se não me engano, são 6, ó. São 6, se eu não me engano. De cabeça eu não lembro. Ah, não, tá aqui a foto, tá na minha frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Play 5 ele tem 6 fases. Para GPU ele tem 2 fases para CPU. Tá? Então o Play 5 ele liga com 2 e as outras 4 entram quando entra jogo. Como é que você sabe se as outras 4 estão funcionando ou não? Você só vai ver com o osciloscópio. Olha quantas eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases pro chip de vídeo. E esse game quando liga, ele liga com apenas 2. Ligado. Manda, fica em modo booster. Tá? Ele não fica o tempo inteiro as outras fases. Essas outras fases aqui só vai fazer isso aqui, ó, o tempo inteiro quando você entrar em jogos. E tem vários jogos que só ativa 4. 5 ampere, 5.2, tá? E na hora do jogo aí ele chega lá em cima. Ah, mas só para vocês saberem. Esse aparelho que eu uso para ver consumo, tá? Mas com a fonte dá pra gente ver a questão do consumo. Só não dá pra gente ligar, porque essa fonte minha aqui é de 5 amperes. Só aqui, ó, stand-by aqui, não. Stand-by não, né? Inicialmente já tá mais de 5, então a fonte ali é desligar, tá? Não vou nem ajustar o osciloscópio, vou ajustar agora. Então repare no osciloscópio aí, ó. O sinal bem fechadão, né? Ó, a fase está bem ativa, pra vocês verem aí, né? Isso aqui é a primeira fase do chip de vídeo, tá? Vou para a segunda fase do chip de vídeo, ó. Ficou logo na frente aqui, sacanagem. Estão vendo aí, fechadão também, né? Sinal bem chaveando bastante. Vou agora para a terceira fase, ó. E aí, vocês estão vendo a terceira fase aí? Ó, a terceira fase estava em modo booster. Agora ela dá uma subida, mas em modo booster é esse, tá, pessoal? Ela manda e corta, manda e corta. Ó, manda e corta, tá vendo, né? Ó, uma fase em funcionamento completo, tá? Essa aqui. Essas duas, tá? Sempre funcionam completo. E essas vão entrando conforme necessidade, tá? Então essa aqui tá em modo booster. Tá mandando pulso cortando, porque não precisa, tá? Ficar o tempo todo. Então o Duty Cycle aqui, que é o ciclo de trabalho, está menor, tá? Então tá dando para ver os pulsos separados. Vou para a terceira, ó. Para a quarta, na verdade, né? Menos pulso ainda. Já tô na quarta aqui, ó. Agora eu vou para quinta e sexta. Essas duas aqui só ativa em jogo de Play 5. Eu testei com vários jogos de Play 4. Só essas 4 fases deu conta. Antes de quando eu tava anunciando o curso lá no grupo, eu falei que só o material é mais caro que esse curso. Só esse material é muito mais caro que o curso. Ninguém forneceria esse material pelo esse valor que esse curso foi. Ninguém faria isso, ainda mais uma nova geração. Tá? Ainda tem todo o ensinamento que eu passei para vocês aqui. Tá? Então isso aqui vocês estão pegando o lançamento. Tá? Então vocês estão sendo privilegiados em pagar um valor muito pequeno. Tá? Muito pequeno vocês estão pagando pela quantidade de informações que vocês estão tendo e a qualidade desse material. Que eu fiz passo a passo ali o que vocês vão precisar.